Fala aí, galerinha criativa e curiosa do YouTube. Como vocês já sabem, meu nome é Lucas e vocês estão no canal Oficinando. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem legal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. Antes de qualquer coisa, peço a vocês que se tiverem ideias para esse quadro, pô Lucas, queria que você falasse mais sobre isso e isso, comenta lá embaixo, que aí o seu comentário vai aparecer aqui, igual dos camaradas vira e mexe aparece. Bom, vamos lá, já tendo dito isso, né? O comentário de hoje é do Marcos Ferreira. E ele pede pra gente abordar, falar um pouquinho mais sobre carreira na cutelaria. A importância de não pular etapas e crescer gradualmente. Como vocês viram aqui no comentário dele. Tem muita gente que fala já sobre isso no Facebook, tem muitos vídeos. Já com esse tema. Mas eu vou colocar um pouquinho da minha visão, do que eu penso sobre esse assunto. A minha visão, parece até que o cara é... parece até que é, sei lá, né? Mas enfim, vou falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre esse assunto, de relação a crescimento na cutelaria, etc e tal. Dei um pouquinho aqui do lugar por causa da luz, tava meio desfocando o cantinho da imagem. Bom, como começar na cutelaria? Esse vídeo me tirou a ideia para um outro gancho. Vou postar semana que vem esse pedido de vídeo, né? Vou postar semana que vem sobre máquinas, tá? Vou falar um pouquinho sobre máquinas, equipamentos que você deve comprar para começar, tá? Mas isso vai ser um gancho de semana que vem. Já estou avisando vocês. Semana que vem, quer saber mais sobre isso? Fica de olho, tá? Terça-feira. Mas, né? Voltando ao assunto, como começar? É meio complicado a gente falar de como começar, porque cada um tem a sua possibilidade ali de trabalho, né? Não é todo mundo que tem as mesmas vantagens desde o começo. Não é todo mundo que pode começar já comprando uma lixadeirinha, seja uma profissional, seja uma robista, seja uma simplesinha, ou uma esmerilhadeira, ou enfim. Então, como começar vem muito das possibilidades financeiras e de tempo do camarada. Por exemplo, tá? Eu comecei e ainda estou na onda do desbaste, aço carbono, aço liga, e acho super interessante. É um nicho de profissão ali, é um nicho da cutelaria que a gente tem muito a explorar, não só em formas de desbaste convexo, côncavo, total flat, parcial flat, tipos de afiação, enfim. É um universo bem grande a se explorar, texturas, acabamentos. É muita coisa que você tem ali para você absorver disso, né? Então, eu ainda estou nessa onda porque eu estou testando muitas texturas. Vocês veem aí, vira e mexe, tem vídeo onde eu coloco texturas novas, etc e tal. Então é um universo que eu ainda estou explorando bastante, para depois, o máximo que eu tiver disso, eu absorver e poder colocar em outros segmentos, digamos assim. Então eu acho interessante, do meu ponto de vista, você começar ali com o desbaste, tá? Você pegar umas barrinhas de aço, a Manchester, que é um dos patrocinadores do canal, vende pelo Mercado Livre, baratinho, chega na sua casa, material de qualidade. Então compra lá algumas pecinhas, né? Pô, compra não vou me entrar muito nesse assunto, porque senão vocês vão saber tudo do vídeo da semana que vem. Mas compre algumas ferramentinhas ali, fiquem sabendo quais no próximo vídeo. E comecem aos poucos, tá? Desbaste, entendam o que é a faca, tá? Porque às vezes a gente vê e tal, mas a gente não entende muito bem o que é a faca. A gente pensa só que é uma ferramenta cortante, mas nem sempre é isso. Tá? Existem tipos de desbaste, geometria de fio, para que cada faca pede, entendeu? Eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda estou me aperfeiçoando nisso, tá? Porque por mais que você trabalhe e tal, às vezes você puxa uma coisa que não era para ser aquilo naquela faca. Então, por mais que já faz muitos anos que eu estou trabalhando, eu ainda estou me aperfeiçoando nisso. E quando você começa nessa parte de desbaste e tal, começando pelo começo mesmo, você consegue ter um controle bem maior com relação a temperaturas para têmpera, a você não correr o risco de, por exemplo, queimar o aço. Você consegue ali
e trabalhando aos poucos e aprendendo isso. Pô, Lucas, mas por que eu já não posso, por exemplo, começar forjando? Se você já tem toda essa questão do tratamento térmico da faca, né, das temperaturas, de ver a cor que ela fica quando ela está em determinada temperatura, etc e tal, quando você já tem isso na sua mente e você passa para um forjamento, é muito mais fácil, porque você já está gravado aquilo na sua mente. Você sabe que quando ele está naquela X cor, está naquela X temperatura, você não vai queimar, ou você... Sabe, é muito mais fácil de você trabalhar dessa forma. É mais interessante, tá? Porque eu vejo às vezes camarada começou a forjar, e aí o cara deu um baita de um trabalho forjando, marretando, e a faca na hora do acabamento quebrou 3 vezes. Deu uma trinca, aí ele foi forçar, quebrou. Deu outra trinca, foi forçar, quebrou. E isso, aquela faca ele já deveria ter descartado, por exemplo, porque aquelas trincas, né, mostram que o material em si, os grãos do aço e tal, já deu o que tinha que dar. Ela não vai dar uma boa resistência como uma faca, né? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Não é então você partir direto para essa questão do forjamento é complicado, tá? Porque você trabalha muito com tensões. É complicado, né? Você, por exemplo, deformação a frio, você vai danificar mais o aço. Até você chegar nisso, tem muito chão ainda desbastando e conhecendo o aço e temperatura. Se você não tem um forno de temperatura controlada também, que nem eu, demora muito mais para você aprender. Tá? Eu mesmo estou para adquirir o meu logo mais, porque você consegue ali visualizar de forma melhor. Aí você fala, pô Lucas, mas no forjamento você não vai usar o forno de temperatura controlada. Não, mas você vai ter um parâmetro visual perfeito, né, com relação a temperaturas. Então isso é super interessante. Tá? Eu acho, ao meu ver, interessante você começar pelo desbaste. Tem gente que acha o contrário, que acha que você deveria começar forjando e tal. Pode ser que seja, interessante também. Às vezes também por conta de questão de trabalho do camarada. Mas para você começar forjando, é legal você já comprar uma forja, né? Uma forja a gás, né? Para você conseguir ter uma precisão um pouquinho maior do que com o carvão, por exemplo. Eu comecei com carvão. Até eu aprender a trabalhar com carvão, apanhei, mano. Porque o carvão você tem que cortar no tamanho certo, você jogar os pedação lá dentro, dá ruim. Então as minhas primeiras facas não ficaram tão legais quanto as últimas de quando eu estava trabalhando com carvão. Então você... É tudo um trabalho que dá muito trabalho por nada, sabe? Você anda e não vai. Se você começa mais pra frente. Tem gente que faz umas 2 faquinhas de aço carbono e já passa já pro aço damasco. É interessante? Depende da situação do camarada, né? Às vezes ele tem condição para isso, né? Ele já tem... Por exemplo, eu fui fazer uma lixadeira de cinta. Fazer minha lixadeira de cinta, né? Ter uma lixadeira de cinta mesmo. Eu acho que com 2 anos que eu tava fazendo faca, 1 ano e meio, 2 anos. Depois eu fui adquirir a minha Guajuvira aqui, ó, há pouco tempo atrás, eu acho que tem 1 ano que eu adquiri ela. Agora se o camarada ele já tem o ferramental fácil ali na mão, já consegue adquirir e tal, pô, é muito mais fácil. Né? Você já consegue trabalhar mais essa questão, porque você trabalhar geometria de fio sem lixadeira de cinta, cara, é super difícil sem o aço aquecer. Né? Você ir na mão, depois dela temperada, não dá, porque geralmente a gente faz a geometria de fio, a gente afina a faca mesmo, né, o gume, depois dela temperada, porque senão você corre muito risco do fio empenar tudo ou queimar. Então você tem que afinar ela mesmo, né, depois da têmpera. Como você vai fazer isso se, por exemplo, a lima não pega? Você vai tirar lá meio milímetro de cada lado na lixa? Mano, na lima já é ruim, imagina na lixa. Então você tem que ir na esmerilhadeira, devagarzíssimo com o disco flap, ligar ela é uma lixadeira 220, você liga no 110 para ir super devagar, aí você gasta muito disco e você tem que ir jogando água, mano, é um trampo danado, sabe? Se você tem a facilidade de já ter um maquinário, você consegue evoluir isso muito mais rápido, digamos assim. E na época que eu comecei, que eu precisava de uma lixadeira, nem tinha lixadeira compacta ainda. Tinha as lixadeiras convencionais, mas compacta eu não tinha visto nenhuma. Tivesse uma compacta, por exemplo, eu poderia ter comprado uma compacta, que é um preço mais acessível do que um profissional mesmo, e estaria trabalhando com a compacta, por exemplo, né? Então,
Pô, meu, é super interessante você ter hoje esses meios que a gente tem aí pra estar acelerando um pouquinho mais ou menos, né? Mas é interessante você começar realmente do começo. Tenta a sua primeira faca, tenta fazer só com uma lima ali, fazer com o básico do básico mesmo. Nem põe cabo. Trabalha por questão de geometria de fio, na lima para você entender, temperatura. Antes de você ir para a faca, temperar a faca, usa umas barrinhas de aço. Faz a questão da... treina ali a questão da temperatura e coloração com os pedacinhos de aço, né? E aí depois você passa para a faca, em vez de já querer temperar, fazer todo o trabalho e querer temperar e talvez perder a faca por questão de temperatura. Então use uns pedacinhos de aço e veja a questão da temperatura ali, mergulha, quebra, vê como é que funciona, entenda e aí vai para a faca. Super legal você trabalhar assim, é o que eu indico. Então comecem pelo começo, faz a sua primeira faquinha na lima mesmo, aí na parte do cabo, por exemplo, em vez de você deixar canto vivo assim, porque vai colar o cabo, arredonda tudo e faz uma faquinha sem cabo colado e tal. E aí a próxima, você já vai melhor, já faz um cabo colado e tal. Vai aos poucos, né? Eu vejo, tem gente que entra em contato comigo, pô Lucas, você dá curso de aço damasco? Eu falo, não pô, eu nem faço aço damasco ainda. Por que? Você já faz faca e tal? Não, mas eu queria já começar por um curso de aço damasco. O cara nunca fez uma faca e já quer começar por um curso de aço damasco. É complicado, né? Então você tem que ter uma... Comece do começo mesmo, né? Essa é minha dica pra vocês. Parece um negócio besta, mas é o que dá certo, cara. Sabe? Faça testes. Faça umas 5, 6 facas antes de pensar em vender. Essa é a minha opinião também. Faça algumas facas, fique pra você, guarde. Ou dê para algum amigo, assim, ou parente, ou alguma pessoa que você goste, ou que não goste, se a faca ficar bem ruim. Mas presenteie as pessoas, né, e fique com você, porque mais para frente você vai ter um carinho maior por aquelas facas, por as que você usou para começar. Então esse daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, deu mais de 10 minutos aí. Mas, fazer o quê? Clica no joinha se gostou, clica no joinha pra baixo se não gostou, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal que é bem legal. E é isso aí. Até semana que vem com o videozinho onde eu falo que ferramentas comprar no começo. Fique com Deus, forte abraço.